os verdadeiros pais colocaram todo o seu coração para que fosse possível a libertação na terra, do mundo espiritual na terra de Champion, que hoje nós chamamos da Terra Sagrada Ryojon Chambo. E falando da primeira etapa de desenvolvimento da providência do centro de treinamento, nós podemos dizer que no dia 5 de agosto de 1973, os verdadeiros pais realizaram a cerimônia de libertação no centro de treinamento de Champion. No dia 1º de maio de 1975, a cerimônia de liberação total aconteceu também no centro de treinamento de Champion. Tudo com a supervisão direta dos verdadeiros pais, não apenas deles. No dia 2 de novembro de 1978, os verdadeiros pais celebraram então a cerimônia da libertação e unificação e proclamaram a libertação da tribo Mon e as tribos do mundo. Através dessa cerimônia, os verdadeiros pais disseram que todas as barreiras entre o mundo espiritual e o mundo físico haviam sido derrubadas e que o mundo espiritual e o mundo físico haviam se tornado um. Então, tudo isso é possível. Fez com que os antepassados que estavam no mundo espiritual, uma vez que foram libertados, assim pudessem livremente andar onde eles quisessem. Então, essa é a forma a qual um grande desenvolvimento e crescimento da providência de Chambo começa. O segundo estágio da providência começou no dia 19 de janeiro de 1995, através da separação dos maus espíritos, e essas são as primeiras cerimônias de separação de maus espíritos do corpo, que começaram no dia 19 de janeiro de 1995, centralizados em Hyunjinim, que receberam a autoridade como representantes dos verdadeiros pais do mundo espiritual. Através deles, foi possível pela primeira vez fazer a separação entre espíritos maus, entre os membros, entre as pessoas que frequentavam, através da sessão de Chanyan. Então, essas eram as obras conduzidas pelo Espírito Santo, para que acrescentava o milagre celestial através de Hyunjinim e Daimonim. Logo, 36 anos depois, os verdadeiros pais deram uma bênção para as pessoas que estavam no mundo espiritual. No dia 23 de agosto de 1995, 2 dias antes da bênção internacional de 360 mil casais, os verdadeiros pais fizeram a bênção dos pais do verdadeiro pai e a bênção da mãe da verdadeira mãe. Eles receberam a bênção. E com isso, as portas foram abertas para a bênção no mundo espiritual. E posteriormente, no dia 29 de novembro de 1997, ao mesmo tempo que acontecia a cerimônia de bênção internacional, de 40 milhões de casais, aconteceu pela primeira vez uma bênção em grande escala também no mundo espiritual. E dessa forma, durante essa bênção, mais de 3.200 casais no mundo espiritual foram abençoados com os verdadeiros pais. Então, sobre esse fundamento, no dia 8 de fevereiro de 99, foi proclamada a libertação completa para a expansão cósmica do matrimônio e do desenvolvimento da eliminação da linhagem de Satanás, com oração de bênção. O caminho para a libertação e bênção de antepassados foi aberta. Então, a cerimônia de bênção e libertação para os antepassados do primeiro grupo de 1 a 7 foi pela primeira vez possível no dia 2 de fevereiro de 1999. No ano do aniversário número 79 do verdadeiro pai, às 9 da manhã, 9 minutos e 9 segundos, do dia 9 de setembro de 1999, os verdadeiros pais declararam a libertação e unificação do cosmos
centralizado nos pais celestiais, centralizado na terra. Sem precedentes. Isso é um acontecimento incrível e foi um fenômeno. Muitas vezes, e muitas chaves, muitas declarações que o verdadeiro Pai faziam pareciam tinham um pouco do nosso entendimento, e cada vez mais que nós lemos mais as palavras, nós podemos entender o enorme significado das declarações que os verdadeiros pais fizeram. Então, dessa forma, foi conduzida essa declaração da libertação e unificação cósmica. Quando nós falamos de cosmos, estamos falando do mundo espiritual, falando do mundo físico. Como vocês já sabem, irmãos e irmãs. Então, dessa maneira, a proclamação do dia da bênção, da libertação de todo o cosmos, isso permitiu a chegada da era da autoridade do quarto Adão no dia 24 de outubro do mesmo ano, alcançando dessa forma a posição de Adão aperfeiçoado, em completa união com o Pai Celestial. Logo, eles dedicaram o salão principal do centro de treinamento de Champion e o renomearam como Chomsong Wanli, o Palácio Chomsong Wanli. E isso foi no dia 7 de novembro de 1999. Então, a primeira cerimônia de bênção de antepassados aconteceu no Palácio Chomsong Wanli, no dia 12 de setembro de 1999. Então, assim, toda a providência da restauração estava unida entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, vamos então falar um pouco sobre da história, sobre de que forma os verdadeiros pais avançaram e fizeram possível até mesmo renomear o que hoje nós conhecemos como Centro de Treinamento do Céu e da Terra, Ryojong Chambo. Podemos dizer que os padres verdadeiros otorgaram um novo nome ao centro. Então, os verdadeiros pais deram um novo nome ao Centro de Treinamento de Champion. Antes, nós conhecíamos como Centro de Treinamento e agora é o Centro de Treinamento do Céu e da Terra Chambo. E esse foi no dia 15 de março do ano 2000, quando no dia de Chonsong, no ano que o verdadeiro Pai celebrou o seu aniversário de 80 anos, no dia 12 de setembro de 2000, os pais celestiais realizaram um dia de Chonsong, que é a libertação total, nesse mesmo ano. E posteriormente, no dia 6 de fevereiro de 2003, aconteceu a bênção do santo matrimônio dos pais celestiais do céu, terra e humanidade, abrindo as portas para o Chonilguk. Isso aconteceu no Centro de Treinamento do Céu e Terra de Champion, dia 6 de fevereiro de 2003. O verdadeiro Pai completava 84 anos. E também a verdadeira Mãe estava completando 61 anos. Então, através disso, o caminho foi aberto para que os espíritos que receberam a bênção no mundo espiritual e as famílias abençoadas na Terra pudessem se registrar como cidadãos do Chonilguk. Estamos falando da primeira cerimônia de registro. E vocês sabem que vocês, durante esse tempo que estavam na igreja, puderam participar dessa cerimônia de registro. Então, irmãos e irmãs, como nós podemos ver, tudo está conectado. A providência interna, a providência externa que os verdadeiros pais estavam guiando, estavam conduzindo. Mais adiante, no dia 12 de setembro de 2005, a fundação da Federação para a Paz Universal, a UPF, aconteceu. E nós temos que entender uma coisa muito importante, que 6 dias depois aconteceu a celebração de Chonsong, que é a celebração da lua cheia. Isso foi feito através do modelo dos verdadeiros pais, junto com os membros. Eles estão esperando a saída da lua cheia nessa celebração. E ela é muito similar com o Chuseok. No dia 18 de setembro de 2005, os verdadeiros pais declararam o dia de Chonsong para a libertação do céu e da terra.
dizendo: essa é uma declaração muito importante, por isso que eu gostaria que todos acompanhassem. Então, vamos lá. As palavras do verdadeiro Pai durante a declaração. Neste momento, com base no fundamento da vitória de Deus, os verdadeiros pais do céu, da terra, obtiveram vitória suprema para todas as gerações que estão por vir. Eles estabeleceram um fundamento sobre o qual Deus, todo transcendente, todo imanente, pode exercer seu poder e autoridade sobre toda a criação. Hoje declaram a libertação do céu e da terra. Joe? Então, queridos irmãos e irmãs, essa é uma declaração transcendental, muito poderosa. Como o verdadeiro Pai diz, eu declaro a libertação do céu e da terra. Todo o fundamento que os verdadeiros pais haviam estabelecido, todas as condições, tinham a sinceridade investida por eles, e por isso eles conseguiram concluir essa etapa da providência.